Salve, salve, internautas! Eu sou Guilherme Nativo, seja bem-vindo ao Programador Alternativo. Na semana passada, finalizamos o conteúdo da playlist Startup Enxuta – Negócios de Sucesso. Agora mudaremos um pouco o foco de empreendedorismo para programação. Então, vamos nessa! Hoje falaremos do Django, que é uma das ferramentas mais utilizadas para desenvolver o back-end de aplicações web. Alguns exemplos são os canais de comunicação que você deve estar utilizando agora mesmo, o YouTube, Instagram ou Facebook. Tem também um site que não é tão conhecido assim, eu não sei se você já ouviu falar do Google. Pessoal, até o Google usa Django. E aí vem o Dropbox, Reddit, Pinterest, Netflix, Spotify e nada mais, nada menos do que a própria NASA. O Django é um framework open source escrito em Python. Isso significa que os desenvolvedores da plataforma juntaram vários códigos em Python que definem funções, bibliotecas e classes para resolver os problemas mais comuns de um desenvolvimento web. Eles basicamente já fizeram o trabalho duro para que a gente não precise ficar reinventando a roda. O que é o Django, seus benefícios e como ele funciona, eu quero deixar para aprofundar em outro vídeo. Aqui eu pretendo contar a minha história e relacionamento com o Django. E não dá para falar sobre como eu entrei no universo Django sem antes falar de como eu entrei no universo Python. Eu sempre tive muita afinidade com a linguagem Python. Foi ela que me trouxe para o universo da programação, antes mesmo de eu ter ingressado na faculdade. E quando eu rodei o meu primeiro código pensado e planejado por mim, adivinha o que aconteceu? Deu um bug que eu não entendia e foi ódio à primeira vista. Depois de muitas tentativas, consegui debugar e aí aquele meu ódio se transformou em paixão. Isso me deu uma sensação de triunfo, uma sensação muito parecida de quanto eu passava de uma fase no God of War, na qual eu havia tentado depois de muitas tentativas e erros. Nessa época eu estava no ensino médio, com uma pressão de decidir qual faculdade eu iria marcar quando chegasse a hora da decisão no SISU. Na minha cabeça estava bem claro que programação era uma carreira em ascensão e com ela eu podia fazer uma boa grana, mesmo com a bunda sentada na cadeira, como eu estou agora, e os olhos fissurados na tela do computador. Além disso, eu sempre fui bom em matemática e gostava muito de física e química na escola, então decidi fazer engenharia da computação. Essa história estaria incompleta se eu deixasse de citar aqui a influência do meu irmão, Gustavo Freitas, que é 4 anos mais velho que eu e já havia entrado para engenharia da computação na UFES. Foi ele que me indicou o curso do Fernando Massanori em 2015, lá quando tive o meu primeiro contato com programação. O curso era intitulado Python para Zumbis e tinha esse nome um pouco esquisito, pois pretendia ensinar Python para quem nunca havia programado antes, e era perfeito para mim naquele momento. Aí, anos se passaram e eu consegui passar em Engenharia da Computação na UFES, em 2017. E a primeira linguagem que a gente foi ter em Programação 1 era justamente o tal do Python. E para mim foi muito fácil, porque eu já tinha estudado isso. Então, logo depois, em Programação 2, eu estudei C para aprender programação estruturada e em Programação 3 aprendi Java para aprender orientação a objetos. O Java e o C serviram bastante para reforçar meu ponto de vista apaixonado em Python por diversos motivos. Bom, Python é uma linguagem multiparadigma, ou seja, ela opera tanto como orientação a objetos quanto estruturada, além de ser necessário muito menos linhas de códigos para se fazer a mesma coisa em Java ou em C. E também porque Python é uma linguagem de alto nível. Isso quer dizer o quê? Que ela é da burguesia? Não, isso quer dizer que ela utiliza uma linguagem muito mais humana e menos máquina para definir as funções, declarar variáveis e tudo mais. Um exemplo é que em C, em Java e em muitas outras linguagens como PHP, C#, praticamente todas as linhas de código devem ser finalizadas com ponto e vírgula. Já em Python não precisa disso, não existe esse tal de ponto e vírgula no final de cada linha. Agora vamos falar um pouco de empreendedorismo. E calma lá, tamanduá. Estamos quase chegando no momento
em que eu conheço o Django. Eu estava no quinto período da faculdade e tive uma matéria optativa de empreendedorismo. E fiquei realmente encantado com as aulas, pois o professor e sua didática eram incríveis. Além disso, tive a oportunidade de fazer o trabalho que valia a maior parte da nota com meu irmão e outro amigo, o André. Neste trabalho, a gente tinha que ter uma ideia a partir dos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. A gente escolheu saúde de qualidade, que é um objetivo muito amplo, então tivemos que especificar melhor até chegarmos no objetivo de proporcionar uma alimentação mais saudável na rotina das pessoas, de forma simples e descomplicada, por meio de um aplicativo mobile, o Nutriformando. Na época, a gente não tinha tempo e muito menos aporte financeiro para dar seguimento para esse projeto, mas era uma ideia muito boa e eu ainda tenho esperança de investir nele, mesmo que na época não tenha aparecido nenhum investidor com grana empolgado. E sim, a gente correu atrás de investidores, porque isso também era parte do trabalho. A gente precisou expor nossa ideia em uma feira na faculdade junto com outros grupos de alunos. E finalmente, no sexto período da faculdade, foi que eu ouvi falar do Django. Ele surgiu como uma porta de entrada para participar da Liga Empreendedora, que é uma organização interna da faculdade formada por alunos. Eu estava tão motivado com o empreendedorismo depois daquela matéria no quinto período que tudo que estava relacionado ao assunto me encantava. Além disso, na mesma época, a Liga estava divulgando um programa chamado Centelha, que visa estimular a criação de empreendimentos inovadores em todo o Brasil, e é promovida por diversos órgãos importantes, como o Ministério da Ciência e da Tecnologia, a FINEP e o CNPq. Para quem conseguisse passar da terceira etapa no processo seletivo, ganharia capacitações, recursos financeiros e suporte. Bom, então como nessa época eu e meu irmão estávamos super empolgados com o empreendedorismo, aceitamos o desafio e ainda colocamos a nossa mãe na jogada, que é psicóloga há mais de 28 anos. E assim formamos a nossa equipe, a Inelo, uma startup na área de saúde mental focada para soluções das dificuldades no trabalho da psicologia. Em meio a mais de 3.000 ideias submetidas, a ideia da nossa equipe ficou entre as 200 primeiras, mas não conseguimos passar da última etapa. Mesmo não ganhando o prêmio final, participar do Centelha foi essencial para a nossa empresa, pois a cada etapa nós enviamos uma série de documentos para estruturar a nossa ideia. Então fizemos pesquisas de mercado e pesquisas com potenciais clientes, planos de negócio, proposta de valor, definição de tecnologias úteis, cronograma de atividades, orçamento de recursos e muito mais. Hoje já fizemos um pré-lançamento de nosso produto e estamos agora mesmo desenvolvendo um serviço mais completo, que consiste em um website com o back-end construído em, adivinha? Isso mesmo, nosso queridinho, o Django. E se você acha que eu estou fugindo muito da temática principal, relaxa, é agora que faço a conexão de todos os pontos. Toda essa trajetória serviu para mim como um grande motivador para aprofundar meus estudos em Django. E quando eu falo de aprofundar, estou falando de fazer cursos especializados, revirar a documentação do Django de ponta cabeça, ler artigos, participar de fóruns, ler um livro técnico e, claro, mais importante do que tudo isso, programar muito, muito mesmo, tanto para a Inelo quanto para projetos próprios que inventei para aplicar aprendizados teóricos ou porque queria ver uma funcionalidade a mais em meus projetos. A mensagem final que eu quero passar para você, internauta que está me assistindo, é que a definição de um propósito claro irá te dar energia e direcionamento para quando você estiver aprendendo algo novo na programação. E isso deve ser sempre, porque sempre há algo a mais para aprender. O universo da programação é imenso e se você não tiver esse propósito claro, vai acabar se perdendo nessa imensidão de informação. Oportunidades aparecem a todo instante. Cabe a você decidir o que é mais importante na sua jornada para negar caminhos que divergem do seu propósito e mergulhar fundo nos que convergem para o seu propósito. Por hoje, isso é tudo, pessoal. Um abraço e vamos nessa!